Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Integrantes da Frente Parlamentar dos Recursos Hídricos seguem debatendo obras no aeroporto Lauro Cortes. Não somos contrários ao aeroporto do Passo Fundo, somos favoráveis, sim, a investimento de segurança e conforto para todo o usuário do aeroporto. Entretanto, o que nós estamos discutindo com mais ênfase nesse momento é que nós precisamos fazer um estudo de viabilidade técnica para a possibilidade de um aeroporto que realmente comporte a região de Passo Fundo. O assunto será novamente pautado no próximo mês. Será no dia 11, trataremos da questão do aeroporto, mas com a presença de representantes da FEPAM, do Governo do Estado, o secretário de Desenvolvimento Econômico será convidado, enfim, nós vamos reunir todos os atores. E no segundo bloco, uma entrevista sobre a vacinação contra a gripe. Eu vou conversar com o secretário municipal da Saúde sobre a campanha que já iniciou. Um final de semana histórico para o país. Foram quase 40 horas de debates durante as sessões na Câmara dos Deputados e por 367 votos favoráveis a 137 contrários, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff terá sequência. A votação encerrou na noite deste domingo com 7 abstenções e 2 ausências. Os senadores podem agora manter a decisão e instaurar o processo ou arquivar as investigações sem analisar o mérito das denúncias. São necessários 41 dos 81 parlamentares para que a presidente seja afastada do cargo. A decisão definitiva deve sair em agosto. Dilma Rousseff pode ser a segunda entre 4 políticos diferentes a perder a presidência desde a redemocratização brasileira em 1988. Ainda nesta semana, você assiste à repercussão aqui na Câmara de Vereadores. O Jornal da Câmara traz agora a mais recente reunião da Frente Parlamentar Mista dos Recursos Hídricos. Os integrantes discutiram 2 assuntos e os detalhes com a presidente do grupo, a vereadora Cláudia Furlaneto. No primeiro momento, tratamos a questão da implantação da pedreira no distrito de São Brás, onde recebemos aí o relatório do processo, enfim, e vamos seguir analisando. Segundo momento, a gente tratou da apresentação, então, de um relatório e dos trabalhos que fizemos em conjunto. O vereador Eduardo Pelicioli, então, foi até Brasília, apresentou um relatório para a Comissão do Meio Ambiente, tratando do berço das águas e o aeroporto. A reunião, então, discorreu sobre esse tema, sobre os encaminhamentos que já foram dados na implantação ou na ampliação do nosso aeroporto aqui, e também o contraponto do que nós gostaríamos, enquanto comissão, de preservar aquele espaço e os cuidados necessários. Essa é uma discussão que já está sendo desenvolvida, já trabalhada por intermédio de diversas organizações do município de Passo Fundo. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Passo Fundo, a Agenda 21, a Assembleia Permanente pela Preservação Ambiental, sempre com a presença do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. E a nossa posição continua a mesma, já elaborada em conjunto com mais de 30 organizações governamentais e não governamentais. Não somos contrários ao aeroporto do Passo Fundo, somos favoráveis, sim, a investimento de segurança e conforto para todo o usuário do aeroporto. Entretanto, o que nós estamos discutindo com mais ênfase nesse momento é que nós precisamos fazer um estudo de viabilidade técnica para a possibilidade de um aeroporto que realmente comporte a região de Passo Fundo. Já existe um projeto a nível da Assembleia, tornando o município de Passo Fundo como uma área mais importante regionalmente, né? Transformando numa região metropolitana. Este é o grande viés que nós estamos tentando discutir junto com a comunidade de Passo Fundo. Nós podemos aumentar o aeroporto naquele espaço físico? No nosso entendimento, não. Por quê? Porque é a área mais
mais importante e mais sensível, de sensibilidade ambiental que nós temos em Passo Fundo. São as nascentes do Rio Passo Fundo e do Arroio Miranda, que compõem toda a diversidade econômica e social para o Passo Fundo, para o consumo humano. Ao mesmo tempo, é a região dos berços das águas, berços das nascentes, aonde que temos as 4 grandes bacias, as formações das 4 grandes bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul: Apauê-Endava, Taquari-Antas, o Alto Jacuí e Passo Fundo. Os encaminhamentos, então, foram para uma próxima reunião, que será no dia 11. Trataremos da questão do aeroporto, mas com a presença de representantes da FEPAM, do Governo do Estado, o secretário de Desenvolvimento Econômico será convidado, enfim, nós vamos reunir todos os atores que estão trabalhando no tema do aeroporto. Nós temos aqui na casa uma comissão que trata também do aeroporto, que vai ser convidada para vir. Então é isso, a próxima reunião vai ser um tema específico, a gente deu um tempinho maior aí para poder chamar todos os envolvidos. E nesta noite, Paulo Monteiro recebe Luiz Lopes, um novo integrante da Academia Passo Fundense de Letras. Sempre gostei muito de leitura, sou um leitor inveterado, apaixonado, não só de poesia gaúcha ou só de literatura gaúcha. Li muito livros da literatura brasileira, de poesia, por exemplo, Castro Alves, li muito. Gosto muito de Vinícius de Moraes, e tudo isso foi influenciando para a gente prosseguir escrevendo e se aperfeiçoando cada vez mais. Alguns dos teus poemas, especialmente os teus poemas mais recentes, deste livro aqui, do Canto Rude dos Loucos, publicado no final do ano passado, alguns destes poemas, eles contextualizam a formação do Rio Grande do Sul, a vida do gaúcho, a vida do povo rio-grandense no Sul, com a história universal. Quer dizer, tu também és um leitor da história, porque tu contextualizas com a Grécia, com Roma, com a Antiguidade, com o Egito, Como é que é esse trabalho de contextualizar? Foi o que eu falei, provém de um leitor apaixonado e curioso. Então, as poesias gaúchas que eu escrevo, por vezes eu faço algumas comparações com a literatura universal mesmo. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com o secretário municipal da Saúde falando sobre a campanha de vacinação da gripe que já iniciou. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de 5 anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. O Jornal da Câmara retorna para falar sobre a campanha de vacinação que foi antecipada aqui na cidade. Os detalhes, então, com o secretário municipal da Saúde, Luiz Arthur Rosa Filho. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bem, aqui em Passo Fundo a vacinação iniciou no sábado. Como é que foi esse mutirão, então? Bom, nós recebemos as doses do estado na quinta-feira, final da tarde, e pretendíamos começar na segunda nos 28 postos programados, mas por conta de vários riscos, por conta até da necessidade da situação do presídio e
por sugestão dos funcionários públicos, né, que disseram, olha, se a gente deixar para segunda vai ser um dia muito pesado para todo mundo, quem sabe a gente começa no sábado. Nós conseguimos reunir aí cerca de 80 funcionários e abrimos 3 locais, já que não tínhamos tempo hábil de fazer toda a distribuição. Então, ao longo da sexta-feira, uma turma da secretaria fez a distribuição nos outros 28 locais, preparando para a segunda, e uma turma trabalhou preparando esses 3 locais, né? Então, nós vacinamos em 3 locais do centro no sábado, cerca de 6 mil pessoas fizeram ainda no sábado a sua imunização. E a meta, então, para a campanha, qual é? Bom, nós deveremos receber em Passo Fundo cerca de 64 a 68 mil doses, né? Então, a campanha deve durar até mais ou menos 10, 15 de maio no Brasil todo. A campanha, na verdade, só começa dia 25, né? Mas nós já temos aí em Passo Fundo, então, cerca de 6 mil pessoas que já estão sendo imunizadas, fazendo seus processos internos orgânicos para estarem prontas para o inverno. Lembrando, então, que podem fazer a vacina neste momento os grupos prioritários, que são idosos, gestantes, crianças, então, até 6 meses, de 6 meses a 5 anos. A 5 anos incompletos, né? Até 4 anos, 11 meses e 26 dias. E por que, então, estas pessoas foram escolhidas, como nos anos anteriores, e fazem parte deste grupo de risco, secretário? O Ministério da Saúde é ele que determina, nós não temos nenhum processo de ingerência em conseguir determinar quem vai fazer, né? E nós não podemos abrir exceção, né, Paula, porque se a gente abre exceção pode faltar para um idoso ou para uma criança da idade preconizada e daqui a um pouco acabou as vacinas. Então, infelizmente, a gente tem que se manter pelo menos na fase da campanha rigorosamente dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Doentes crônicos precisam comprovar a doença, então, com alguma receita? Precisa haver uma receita, uma comprovação, um atestado ou uma receita comprova. Quais são as doenças, então, que teoricamente dariam direito à vacina? Diabéticos, né? Hipertensos, não está bem claro, porque o Ministério disse que teria que ter alguma consequência da hipertensão. O fato de ter pressão alta não seria suficiente, mas nós também não ficamos entrando muito nesse mérito, porque tu sabe, tem acompanhado que quando a gente está aí com 40, 50 pessoas esperando para fazer, não dá para burocratizar muito, né? No sábado, exclusivamente nós exigimos comprovante de endereço por conta do risco de que viessem pessoas de outros locais fazer em Passo Fundo. Acho que fomos bem sucedidos, identificamos muito pouca gente assim que não fez mesmo, né? E estamos trabalhando aí pelo menos até o dia 15 com a perspectiva de chegar lá no dia 15 com 66 mil pessoas vacinadas. Secretário, agora uma dúvida frequente, há quanto tempo leva para essa vacina então fazer efeito? Ela é heterogênea para cada pessoa, né? A literatura diz que até 2 semanas, 3 semanas ela demoraria para começar o efeito e depois ela pode durar 3 meses até 1 ano, dependendo de cada organismo, né? O fato é que Passo Fundo já começa a contar esse tempo e quando nós antecipamos, né, a gente na prática antecipou em 10 dias, né? A gente já fez esse planejamento de que no início de maio o Passo Fundo já esteja bem mais protegida do risco de uma epidemia de gripe. E uma outra dúvida frequente que a gente sempre questiona o senhor quando chega este momento é que muita gente faz a vacina e mesmo assim ainda fica gripado. As pessoas querem saber por que acontece isso. Porque basicamente essa vacina ela imuniza para 3 gripes. As mais perigosas em geral, H1N1, H3N2 e uma influenza do tipo B, né? Supostamente aquelas que representam mais risco para a pessoa, o que não nos tira a possibilidade de ter gripe por vírus sincial respiratório, por influenza do tipo A, enfim, tem um zoológico inteiro de gripes aí que podem seguir nos acometendo. Tem alguma contraindicação? Alergia à casca de ovo, alergia ao ovo, a pessoa não deve fazer a vacina. E efeitos colaterais? Um pouquinho de dor no local pode acontecer assim logo na sequência, 1 ou 2 dias depois, né? Mas em geral esse é o único efeito mais importante. Temos efeitos muito raros, né? Isso também é importante. Todo imunizante tem algum risco, mas é um risco muito pequeno que sem dúvida faz valer a pena que se faça a imunização. Esse ano a gente vai ter então a vacinação em casa, como nos anos anteriores, principalmente para idosos? Nós não mudamos o cronograma da vacinação em casa, né? Nós antecipamos a vacinação de todos. O cronograma da vacinação em casa, então hoje abriu o agendamento e a vacinação em casa segue começando dia 25
essa população acamada é uma população nesse momento de menor risco. Nós não temos o vírus, né, circulando de maneira muito intensa na cidade. O quadro da cidade, e quem trabalhou em 2009 passou muito essa experiência para nós, ele é um quadro que muda dia a dia, ou seja, daqui a um pouco, se a gente tiver 15 pessoas em Passo Fundo com gripe, daqui 3 dias está 150 pessoas. Né? Então, quando nós antecipamos lá para o sábado, foi exatamente pensando nisso. Se nós tivermos aí 60 mil imunizados, mais aqueles que fizeram particular, aquelas pessoas que já têm anticorpos de 2009, o vírus vai passar por qualquer estrada aqui e não consegue entrar em Passo Fundo, e é esse o objetivo que a gente tem para esse ano no inverno. Bom, a campanha, então, como o secretário disse, segue até maio. São 28 pontos de vacinação espalhados em todas as regiões da cidade. E qual é a dica que fica, então, para quem está nos assistindo? A dica fundamental é que procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Né? Nós, no sábado, tivemos 37 minutos de espera, foi o tempo máximo. Isso é 37 minutos a partir do momento que o cidadão procura, ele vai fazer. Tem municípios que vão esperar 10 dias para fazer, né? Porque só começa na segunda que vem. Então nós antecipamos, isso vai dar um pouco de confusão, contamos com o entendimento da população para saber que todos estarão na segunda, quando começar em várias cidades, Passo Fundo já vai estar com a sua campanha já do meio para o fim. Informações e agendamentos, então, telefone de contato, secretário? O agendamento da vacinação em casa é 3045-0153, se não me engano, mas dá para ligar para o 3316.000 e se informar. E o nosso número da secretaria, que é esse, 3316.000, tem todas as informações. Então, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei com o secretário municipal da Saúde, Luiz Arthur Rosa Filho, então, sobre a vacinação da gripe que foi antecipada aqui em Passo Fundo. Secretário, obrigada pelas informações e uma ótima noite. Às ordens, igualmente a todos. Boa noite também a você que acompanhou o Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Um ótimo início de semana.